Graça e a paz de Cristo Jesus, amados irmãos. Seja essa a nossa oração e que a paz de Deus esteja sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui nesta noite. E daqueles que têm acesso a este momento de culto também, através da internet. Este culto está sendo transmitido ao vivo. Então, os irmãos e amigos que estão nos vendo pela internet, que Deus abençoe sua família também em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3. Leremos a partir do verso 14 até o verso 22. Esta mensagem de hoje, cujo título é Arrependimento, o caminho para a reconciliação. Arrependimento, o caminho para a reconciliação. Carta do Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Amém? Durante todo este mês nós estivemos falando sobre o tema reconciliação, pensando em reconciliação como o reatar de um relacionamento rompido, quebrado, a quebra de uma aliança, a quebra de um compromisso de fidelidade, que gerou separação entre pessoas, ou no nosso caso, na nossa experiência, que gerou a separação entre nós e o nosso Deus. E Deus nos religa a Ele por meio de Jesus, por iniciativa própria, buscando fazer com que todo ser humano seja trazido à sua presença por um ato de amor e de sacrifício de Cristo Jesus. A grande questão é que a reconciliação, para se tornar realidade, precisa ser antecedida pelo arrependimento, por arrependimento verdadeiro, por arrependimento sincero. Se não houver arrependimento, a reconciliação não se torna uma realidade. Esse é o tema de hoje. E nós vamos encerrar este tema neste mês de novembro, último domingo de novembro, pensando sobre ele. O Senhor ordena a João, o apóstolo, enquanto ele está exilado na ilha de Patmos, que escreva 7 cartas destinadas a 7 igrejas da Ásia, e são igrejas reais, elas realmente existiam, e de tão reais que são, elas são a nossa caricatura. Elas se parecem muito conosco. A cultura pode ser diferente,
Vivemos num período muito superior, em termos cronológicos daquela época. Mas parece que as situações continuam as mesmas, permanecem as mesmas. Alguém diz, olha, as 7 igrejas são 7 períodos da história. E, de certa forma, há uma lógica nessa interpretação, e eu gosto dela. E se isso for verdade, esta última igreja, esta igreja de Laodiceia, assemelha-se ainda mais com os nossos dias, dando-nos um reflexo muito bem definido da geração que nós estamos vivendo. Então, as cartas possuem alguns pontos comuns. Primeiro, todas elas iniciam-se dizendo: ao anjo da igreja escreve. Aos líderes pastores, eles tinham a incumbência de receber da parte de Deus a mensagem e de transmiti-la com fidelidade à igreja. Deus fala com os seus líderes e usa os seus líderes para falar com o seu povo. Outra coisa que havia de comum em todas elas possuem exortações, algumas bem fortes, que apontam para áreas da vida dessas igrejas, desses cristãos, que precisam ser corrigidas. Então Deus manda que essas cartas sejam escritas para que pontos na vida dos cristãos fossem colocados em ordem. Terceiro, todas elas se encerram com a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja do Senhor. Das 7 cartas, em pelo menos 5 delas, há uma forte exortação: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Arrependimento é um assunto de grande importância, de grande destaque nas Escrituras. Era a base da mensagem dos profetas no Antigo Testamento. Foi a mensagem corajosamente proferida por João Batista, que lhe custou a própria cabeça. Foi a mensagem de introdução do ministério de Jesus a este mundo. Era a mensagem dos apóstolos, dos primórdios da igreja. Um assunto importante. Jesus ensina sobre isso. Em Lucas capítulo 13, acontece um evento interessante. Os discípulos trazem a Jesus 2 circunstâncias, pelo menos, em que eles ficam duvidando o que teria acontecido. Uma delas foram os galileus, que Pilatos matou e misturou o sangue deles com bebida. E a outra, o desabamento da torre de Siloé, que matou 13 pessoas. E os discípulos dizem: Senhor, aqueles que Pilatos matou, os galileus que foram mortos por ele, e os que morreram no desabamento da torre, eles são mais pecadores do que nós? Eles são merecedores de maior juízo do que nós? E Jesus diz: não. Porque eu digo a vocês, que se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Da mesma forma. Então Jesus está corrigindo aquele pensamento equivocado. Só os incrédulos vão perecer? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. O que Jesus está dizendo é: todos nós, incluindo seus discípulos, incluindo nós cristãos, incluindo cristãos antigos, incluindo aqueles homens que são santos e consagrados, todos precisam de arrependimento em épocas diferentes das suas vidas, da sua história. Se não salvos, para serem salvos. Porque o arrependimento é a resposta que qualquer ser humano dá ao toque do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito lhe incomoda e lhe impulsiona a receber a Cristo como Senhor e Salvador. O arrependimento é a resposta. E se somos salvos já, o arrependimento possui um papel fundamental para o desenvolvimento da santificação. A grande questão é que, com o passar dos anos, esta mensagem sobre o arrependimento, que por vezes soa como uma mensagem muito dura, mas é necessária, esta mensagem foi sendo substituída por atenuantes, que introduziram a igreja num período da história, especialmente na Idade Média, num grave poço
doutrinário, numa distorção terrível sobre a vida da igreja. Idade Média. Que fatores são esses? A confissão auricular. Vá para um cubículo e confesse, o padre não precisa nem ver você, mas confesse, e confessando, ele te dá a penitência, e você se livra dos seus pecados. Segundo, a extrema unção na hora da morte. Alguém vai lá dar extrema unção, mesmo que a pessoa não tenha mais razão. E ela é aplicada por um sacerdote, e este sacerdote tem o poder de perdoar os pecados o suficiente para introduzir essa pessoa ao purgatório. Ali ela paga o que tem que pagar, e depois então é redimida. E a terceira, as indulgências do século XVI. Quando o Papa queria construir a Catedral de São Pedro, então ele escreveu em vários papéis uma frase, uma sentença de perdão, uma anistia, deixando o lugar do nome da pessoa em branco. E naquela época, padres e fiéis saíram vendendo esses papéis, eram as indulgências, e as pessoas então poderiam comprar aquele papel e colocar ali o seu próprio nome, ou colocar ali até mesmo o nome de pessoas que já haviam morrido. E esses excessos, essa confusão doutrinária, acabou desencadeando o processo da reforma da igreja, que foi startado por Martim Lutero no ano de 1500. Ideias perigosas, que trouxeram graves consequências à vida da igreja, porque diminuíram substancialmente o grau de seriedade e de importância do assunto arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E hoje faz-se necessário resgatar a noção correta, bíblica, sobre este assunto tão importante. Mas antes de definir o que é arrependimento, é importante definir o que não é arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento não é remorso. É diferente. Uma coisa é se arrepender com sinceridade, outra coisa é ter remorso no coração, aquele peso que vem porque você fez alguma coisa que você duvida se deveria ou não ter feito, acha que não deveria ter feito, infringiu uma norma, infringiu uma lei, aquele pesozinho de consciência. Isso não é arrependimento, é remorso. Segundo, arrependimento não é um vago sentimento de tristeza, mas que é seguido de uma fuga da responsabilidade, de alguém que se exime de assumir a responsabilidade pelo que fez, ou seguido pela transferência de culpa. A pessoa assim, tem aquele sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo racionaliza e diz, não, mas também não foi só eu. Não foi só eu. Eu me lembro de ter, alguns anos passados, confrontado um homem duramente, porque descobri que ele abusava de uma criança, de uma menina, abusou dela dos 6 aos 9 anos de idade. E eu fui confrontá-lo junto com outro obreiro. Foi um dia muito duro, um dos mais difíceis da minha vida, da minha história. E tive que ser duro com esse homem. E num determinado momento, depois de ter tentado escapar da seriedade daquela conversa, num determinado momento, quando eu apertei ele, disse, eu vou lhe levar à polícia. Ele virou para mim e disse, mas você tem que pensar que eu não fui o primeiro e nem o único. Então, na cabeça dele, não ter sido o primeiro e nem o único, lhe dava um álibi. Se outros fizeram, ele também poderia fazer, destruindo a vida de uma criança. Isso não é arrependimento. Puxa, não devia ter feito aquilo. Mas também todo mundo faz. Isso não é arrependimento. Terceiro, não é arrependimento quando a pessoa tem medo de ser flagrada das consequências.
Ou quando ela é flagrada, ela fica triste, não por causa do erro, mas porque vai ter que prestar contas, porque destrói famílias, porque quebra relacionamentos, as consequências são grandes, os danos são grandes. A pessoa foi flagrada, e agora fica deprimida, mas escondeu o máximo que pôde. Não é arrependimento. Quarto, arrependimento não é um ato religioso. As pessoas tendem a achar, em todas as épocas, em todas as culturas, que atos religiosos podem substituir o arrependimento. Os fariseus, que eram líderes religiosos fortes, pensavam assim. E João chega para eles, João Batista, e diz assim: arrependam-se e produzam frutos dignos do arrependimento. Ah, nós temos por pai Abraão, nós temos Moisés, nós somos da lei. Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Então, o que é arrependimento? Champlin diz que arrependimento é uma exigência espiritual. O arrependimento é a principal resposta do coração do homem quando ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele inicia-se com a conversão. Jesus torna isso muito claro quando fala sobre o filho pródigo. Hoje pela manhã o pastor Newton pregou sobre esse texto aqui. Aquele menino autossuficiente, cheio de si, olha para o seu pai e diz: eu não tenho mais nada a ver com meu pai, a minha vida é outra, a minha cabeça é outra, eu tenho outros objetivos de vida, eu tenho outros ideais de vida, eu tenho cabeça para enfrentar o mundo, eu tenho minhas experiências. Meu pai não sabe nada, meu pai não entende, meu pai não conhece, meu pai não é justo, meu pai me aperta demais com as regras dele, com o estilo de vida que é dele, não é meu. Eu quero ter minhas escolhas, eu quero ter minha experiência, eu quero ter o meu momento. Então ele sai de perto do pai e vai cuidar da sua própria vida, da sua própria história. E como não era de se esperar diferente, esse menino cheio de si, esse menino autossuficiente, esse menino que não quer mais conselho, esse menino que acha que sabe cuidar da sua própria vida e da sua própria experiência, quebra a sua cara. E quebra muito bem. E vai descendo num poço de lama até estar completamente lambuzado no pior lugar que ele podia imaginar, ou que ele não poderia imaginar. E esse menino pode simplesmente voltar para casa porque ele tem um pai amoroso e dizer assim para o pai: ei, coroa, foi mal, hein? Desculpa aí. Meu quarto está no lugar ainda? Mas algo diferente acontece no coração dele, porque a maneira como Jesus coloca essa história aponta para o fato de que alguma coisa aconteceu no interior dele, dentro dele. Ele disse: eu não pequei só contra o meu pai, eu pequei contra o céu e depois contra o meu pai. Então eu vou lá falar com ele, e ele ensaia o discurso, ele pensa no que ele vai falar, e ele chega para o pai e diz: pai, eu pequei contra o céu, e pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, então o Senhor me trata como um trabalhador. Eu vou para a fazenda, eu vou para o campo, pai, o Senhor não precisa mais me chamar de filho, mas eu quero ficar perto do Senhor. Aquele menino se arrepende do tipo de vida que ele está vivendo, e ele vira as costas para aquela vida de dissolução, de farra, de divertimento, de amigos, de gastos exorbitantes, de vaidade. Ele dá as costas para aquilo e volta para junto do pai. A palavra arrependimento em grego é metanoia. Os jovens gostam muito dessa expressão, metanoia.
Metanoia significa transformação, mudança de mente, mudança de entendimento. Você entende e reconhece um estado de pecado e você sabe que esse pecado ofende a Deus, que este pecado o entristece o seu Espírito Santo e que este pecado, cedo ou tarde, vai trazer algum tipo de juízo, de castigo sobre você, e você vai ser castigado por Deus, mas a metanoia faz com que você entenda que se Deus colocar a mão e lhe corrigir, e Deus for duro na correção dele, ele não vai errar, ele vai estar correto, ele vai ser justo, e isso muda a sua postura, então você vira as costas para o pecado, e você caminha na direção de Deus. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. É a convicção de pecado. Começa em Deus. Tudo começa nele. Começa nele, não começa em nós. Atos 17:30 diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, todos, em todos os lugares, que arrependam-se. Deus alerta a todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas, que arrependam-se. Eu não quero julgar a experiência de quem quer que seja aqui. Não me é dado essa responsabilidade ou direito. Mas eu receio que muitos filhos de crentes, muitos membros de igrejas, muitas pessoas batizadas, serão surpreendidas na perdição eterna, porque nunca se arrependeram de verdade, porque nunca tiveram uma experiência de transformação verdadeira, nunca foram de fato regenerados, porque não se arrependeram diante de Deus. Alguns deles foram se aproximando por questões de tradição familiar, ou porque tiveram amigos que os introduziram, ou porque encontraram no meio dos cristãos um novo estilo de vida, e assim como alguém pode aderir a algum tipo de grupo, algum tipo de clã, aos hippies, ou a quem quer que seja, alguém olha e fala: eu gostei, essa turma aí dos crentes é uma turma legal, eu quero ficar junto deles. Ou alguém que se aproxima porque começa a gostar de uma pessoa, por uma experiência afetiva. A jovem é uma cristã e o rapaz interessado nela, então vem e começa a fazer parte do lugar onde ela está presente, e ele se envolve com aquilo, e ele diz: quais são as condições? O seu pastor só casa se eu for crente? Então eu vou batizar. E ele batiza, mas ele não passou pela metanoia, ele não passou pelo arrependimento, ele não passou por uma mudança de vida. Cedo ou tarde, isso vai explodir na vida dele e na experiência desse casal. Então, essas pessoas adotaram um novo padrão de vida, abraçaram uma religião, adotaram um comportamento baseado em regras, em expectativas dos amigos ou da liderança religiosa e foram se acostumando. Mas se não foram convertidas de verdade, precisam vir a qualquer momento chorando aos pés da cruz, reconhecendo que precisam de Cristo Jesus. Então, neste caso, a mensagem que ecoa forte do céu é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas não é só isso. O arrependimento não é só para aquele que não crê. O arrependimento é uma condição da vida cristã. O arrependimento precisa estar presente em todas as demais etapas do nosso processo de regeneração, de santificação, quando nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus, adequados à estatura de Cristo Jesus, ao padrão moral de Cristo Jesus. E nesse caso, quando isso realmente acontece, o que é o arrependimento? Eu vou dizer para você, crente, o que é um arrependimento para um cristão? O arrependimento
é uma tristeza profunda por qualquer pecado cometido, qualquer um, sem nenhum tipo de presunção, sem nenhuma tentativa de justificar ou de transferir a responsabilidade. Apenas um reconhecimento sincero, apenas um reconhecimento verdadeiro, que leva a pessoa a concordar com o Espírito que ela violou um padrão de Deus, uma ordem de Deus. E essa pessoa fica tão constrangida com isso, porque ela sabe quanto custou ao Filho de Deus o pagamento pelo seu pecado. E ela sabe o quanto isso entristece o Espírito de Deus. Então, esse arrependimento vem como consciência de Deus, de que Deus foi ofendido, e de que o Filho de Deus, o unigênito de Deus, foi ofendido na cruz do Calvário por causa deste pecado, e Ele, o unigênito de Deus, foi quem pagou o pato. E aí eu gosto da expressão que aparece lá no livro de Zacarias, capítulo 12, no final do capítulo 12, o verso 10, que ele diz assim: sobre a casa de Davi derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão, presta atenção, olharão para aquele a quem traspassaram, e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Então as lágrimas que vêm aos olhos de um arrependido, não são lágrimas de remorso, não são lágrimas porque ele sofreu perdas e consequências do seu erro, mas são lágrimas porque ele lembra de Jesus pagando preço por algo que ele está fazendo agora. E quando isso acontece, olha o que Deus diz, olha a promessa de Deus. Logo em seguida, no comecinho do capítulo 13, verso 1, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Você entendeu? Quando há o arrependimento sincero, que é aquela coisa que vem e você fala, meu Deus, eu estou fazendo algo que feriu a Cristo e aquilo traz um profundo pesar no seu coração, e você não foge da responsabilidade, você não transfere a culpa, e você não se exime, você não se desculpa, não se justifica, mas você olha para o unigênito de Deus e diz, ele está sofrendo, ele sofreu por mim. Aí sim, vem a promessa de Deus, eu vou remover de você o pecado e a impureza. Arrependimento. Os profetas no Antigo Testamento usavam a expressão, rasguem o seu coração, porque lá no Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido, rasgava as vestes, pegava aquelas vestes e rasgava as vestes todas, e alguém dizia, olha, arrependeu. Aí as pessoas começaram a rasgar as vestes para fazer show, começaram a rasgar as vestes para tentar convencer os outros de que eles realmente estavam errados. E o Senhor olha e diz assim, não rasguem as vestes, poupem o dinheiro, vocês gastaram tanto na Riachuelo, poupe o dinheiro de vocês. Eu não quero que vocês rasguem a roupa. Eu quero que vocês rasguem o coração. Tem que haver sinceridade nesse processo. Porque a gente começa a rasgar a roupa, a chorar, a reclamar pelas consequências, pelas coisas que acontecem. E Jeremias diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39, de que se queixa cada um de vocês? Queixe-se cada um do quê? Dos seus próprios pecados. Você está reclamando da sua vida? Você está reclamando das pessoas? Você está reclamando que as pessoas falharam com você? Você está reclamando que as pessoas ofenderam você, injustiçaram você? Você olha para as pessoas e vê as pessoas cheias de defeitos e você se queixa delas? Jeremias diz assim, não se queixe das pessoas. Se você tem que se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus próprios pecados. Queixe-se de você mesmo. Acredite, poucos choram e se queixam dos seus pecados. Poucos visualizam Jesus na cruz e se sentem tristes por isso.
Interessante essa questão de se sentir triste. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, ele diz assim, que a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. O que é a tristeza, segundo Deus? É o arrependimento verdadeiro. É o choro sincero diante de Deus. Não é falsificado, é genuíno. E mesmo que seja um choro que venha por um momento de disciplina de Deus, porquanto nesse texto o Senhor diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Esta pessoa sabe que Deus é justo pelo que Ele está fazendo. E se acontecer perdas, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A graça nos livra do pecado, mas não nos livra da consequência do pecado. Vou repetir isso para você. A graça de Deus nos livra do pecado, mas não das consequências. Até porque as consequências sempre envolvem outras pessoas. E elas vão vir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também se fará. Ah, mas eu já confessei meu pecado, e por que eu continuo sofrendo? É consequência. É consequência. O que plantamos hoje, colhemos. Ferimos, machucamos, traímos, injustiçamos, mentimos contra pessoas, e tudo isso que acontece, volta lá na frente, alguém faz isso por nós, ou quebra essa relação, nunca mais é a mesma coisa, nunca mais conserta. Ou seja, sem arrependimento verdadeiro, as mudanças não acontecem dentro de nós. Não adianta ficar querendo só fugir de consequência. Sem arrependimento verdadeiro, as mudanças não acontecem. Não há mudança, não há transformação. Agora, daqui um pouquinho eu vou jogar no seu colo isso. Você vai entender na prática o que acontece. Por enquanto, vamos voltar à igreja de Laodiceia. Vamos voltar. Eu quero que você preste atenção nas coisas que acontecem aqui. Em primeiro lugar, o Senhor diz assim sobre esta igreja, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O que é que ele está falando? Ele está falando da onipresença e da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe onde nós andamos, o que fazemos, o que falamos, o que pensamos. Deus sabe o que passa no íntimo do nosso coração. Não há nada que nós possamos fazer que esteja oculto aos olhos daquele que descortina todas as coisas. Ele é Deus. E mais, Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, verso 2, que não existe nada que esteja oculto que não virá à tona, não virá à luz. E Deus é quem gerencia esse processo, irmãos. Não existe o crime perfeito, não existe a mentira perfeita, não existe a traição perfeita, não existe o pecado perfeito. O Senhor olha e diz, eu conheço as tuas obras, eu sei bem onde você anda, eu sei o que você faz, eu sei quem você é, eu sei o que se passa no seu coração. O seu Deus te conhece muito bem, louvado seja Ele. Primeira coisa que Deus diz, eu conheço vocês. Nada vai ficar... Interessante que na expressão lá de Lucas 12, verso 2, quando diz, nada será encoberto, a expressão também pode ser traduzida por nada permanecerá impune. É a primeira coisa que Deus diz a essa igreja e às demais. Segundo, esse texto diz que essa igreja estava adoecida e precisava se arrepender do que estava adoecendo esta igreja, do que estava enfermando esta igreja. Era uma igreja, era cristã, mas estava doente. Qual é a doença? A igreja não era nem quente, nem fria, era morna, mornidão. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de indiferença. Era uma igreja que cristalizou, era uma igreja que se cauterizou. Eram cristãos indefinidos.
que não se importavam. Ao lado da cidade de Laodiceia, um pouco acima, tinha um local chamado Hierápolis. Hierápolis tinham águas termais. E essas águas termais desciam na direção das rochas, ali naquela região de Laodiceia. Como eram águas quentes e elas tinham alto teor de enxofre e de calcário, elas iam cauterizando, elas iam se calcificando. Era isso que estava acontecendo com aquela igreja. Cristãos eram tão mornos, tão indefinidos, que eles estavam cauterizando a igreja. Estavam tornando a igreja endurecida, a igreja estava ficando calcificada. E o Senhor diz, olha, se você fosse quente, cheio do Espírito, cheio de Deus, uma vida honesta, diante do Senhor, avivada, ia ser uma bênção. Se você dissesse, não sou, não quero ser cristão, não quero seguir a Cristo, não me interessa, não quero ouvir a Deus, não me interessa a palavra de Deus, pronto, o Senhor diz, honesto, você é honesto. Mas agora o Senhor está lidando com um povo que fica entre um lado e outro, que não se define, que fica em cima do muro, são indefinidos, que estão querendo servir a dois senhores, não se importam nem um pouco com o que vai acontecer com o futuro deles, não estão nem aí se eles vão para o céu ou se vão para o inferno, e quando eles ouvem falar sobre pecado, eles também não estão nem aí, porque aquilo sai logo da sua cabeça, é igualzinho àquela prostituta que aparece lá em Provérbios, tal é o caminho da prostituta, ela come, limpa a boca e diz, não cometi pecado, fiz nada demais. São esses cristãos, eles sabem o que é errado, mas eles não estão nem aí, por estarem praticando um erro, e eles dizem, mas tem gente muito pior do que eu, olha só a corrupção desse Brasil, olha só o resultado da Lava Jato, o que tem, se eu subornar um guarda de trânsito? O que tem, se eu comprar sem nota? O que tem? Diante do que acontece nesse país, Deus vai olhar para mim e falar assim, não filho, fique tranquilo, isso é fichinha. O que você faz é tranquilo. Indefinidos. Meus irmãos, a igreja do Senhor já passou por várias épocas, muitos momentos difíceis na história, mas eu acho que a igreja nunca esteve no meio de uma cultura tão cínica como a nossa cultura é. Tão indiferente. A cultura do faz de conta que não é comigo. A cultura do eu vou onde quero. A cultura que se faz tudo o que se pode fazer. Tudo pode. A cultura em que a opinião do homem é mais importante do que a voz de Deus. A cultura onde ser feliz e satisfazer a mim mesmo é mais importante do que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu não quero saber da vontade de Deus, eu quero ser feliz. A cultura onde a palavra de Deus foi relativizada, aquilo que é certo se tornou errado, e aquilo que a Bíblia diz que é errado, virou certo na cabeça das pessoas. A cultura onde cristãos, crentes, respaldados por uma falsa percepção do que é a graça, estão andando de mãos dadas com o pecado, sem temer as consequências, sem a mínima noção do perigo que estão correndo. E eles dizem, mas a graça de Jesus me perdoou. A graça perdoa, mas não livra das consequências. Lembra disso. Cristãos que vivem sem pensar e sem temer a perdição eterna. Porque não acreditam mais nisso. Acham que a perdição eterna é figura de linguagem. É a história criada pelos líderes da igreja para aterrorizar e para encabrestar os fiéis. Lamento lhe dizer, mas a Bíblia diz que o inferno é real. A Bíblia diz que é real. Mas essa falta de arrependimento extrapola a vida espiritual, a relação com Deus, claro, é base de tudo. E se transporta para as relações humanas.
vai afetando outras áreas da vivência de uma pessoa, vai tornando essa pessoa superficial, vai tornando essa pessoa indiferente. Por isso que os casamentos duram tão pouco, porque casais não aprendem a se arrepender, não exercitam o arrependimento. Observem isso. Os casais estão juntos e aí se esforçam por manter relacionamentos baseados apenas em sentimentos. Então, se eu sinto vontade de estar perto, eu fico perto. Se eu sinto vontade de estar longe, eu fico longe. Se eu sinto vontade de perdoar, eu perdoo. Se eu não sinto vontade de perdoar, eu não perdoo. São relacionamentos baseados em sentimentos, só que os sentimentos oscilam. São falsos, são enganosos. Hoje estão lá em cima, amanhã estarão lá embaixo e não são confiáveis para manter firme uma relação, para manter uma relação estável. Agora, quando os casais brigam, ou quando as famílias brigam, brigam por razões reais, por motivos reais. Brigam por causa de orçamento, brigam por causa do dinheiro, brigam por causa de organização da casa, brigam por causa da comunicação, do jeito de um conversar com o outro, brigam por essas questões, que são questões reais. Mas se a gente tenta resolvê-las apenas com base nos sentimentos, e não há arrependimento verdadeiro, então não há esperança para essa família, para este casal. Porque quando eles discutem e um marido se arrepende, mas eu nunca fiz nada tão grave para ela, mas às vezes faz tantas pequenas coisas, que chega uma hora que essa mulher fala, não aguento mais, não quero mais viver do seu lado. E ele nunca se arrepende. Toda vez que vão discutir é a mesma coisa. Mas você também faz. Mas o seu pai fez. Mas sua mãe falou. E transfere a culpa e não traz para dentro do coração. Não há um exercício de analisar o coração e dizer, eu estou errando. A minha desorganização está atribuindo peso demais a ela, o tempo que eu estou gastando na frente da televisão, está quebrando a nossa comunicação, eu realmente preciso me arrepender, eu preciso parar com isso, metanoia, eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso mudar meu jeito de ser, e se eu não mudo, eu não abençoo a minha família, eu não abençoo o meu casamento. Não há arrependimento de verdade. O arrependimento de verdade leva as pessoas a tomarem resolução nas mínimas questões, para que elas não se acumulem ao ponto de transbordar e afetar totalmente, deformar este casamento, este relacionamento familiar. E vai ser assim com outras relações também, porquanto a relação familiar é básica. Se a gente não consegue se relacionar bem dentro da família, a gente não consegue se relacionar bem fora dela. Então vale a pena olhar para dentro do coração. O que é que evidenciava esse estado de mornidão nesses cristãos de Laodiceia? Vamos avaliar isso na nossa vida? É difícil estabelecer critérios de avaliação, mas vamos tentar. Primeiro, você sabe que você é morno quando Deus fala com você e você ou não ouve ou ignora o que Deus está falando. Faz de conta que não é com você. Cristãos mornos. Deus está falando, Deus está orientando, Deus está puxando para perto, e a pessoa está resistindo, está dizendo que não é com ela, está se evadindo, e está fugindo de Deus, e está racionalizando, ou então simplesmente faz ouvido de mercador, entra aqui, sai aqui, ela entra, ouve a mensagem, Deus falou, na igreja, pelo anjo dele, Deus falou ao coração, o camarada levanta e sai da porta para fora e continua a mesma pessoa, ele sabe que Deus falou. Aí vem a exortação do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto é tempo. Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segundo, você sabe que você tem uma fé morna quando você começa a se transformar num cara de pau. Um cara de pau. Quando você erra e não faz de conta que não aconteceu nada. Quando leis, quando princípios, quando mandamentos da palavra de Deus são violados,
são rompidos, desobedecidos, às vezes sem peso de culpa, debaixo do pretexto de que a graça de Jesus perdoa tudo, a pessoa vai se tornando cada vez mais distante, cada vez mais indiferente, cada vez mais cínica ao que Deus está falando com frequência, usando a graça como um álibi para pecar e para continuar pecando deliberadamente contra Deus, sem enfrentar a si mesmo, transferindo para os outros a sua culpa, dizendo que os outros fazem pior. Então que você não é tão mal assim. Não é tão mal assim. Às vezes eu ouço alguns maridos dizerem: pastor, minha mulher quer demais de mim. Ela quer que eu seja um homem perfeito, mas ela tem que entender, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio ela. Esse raciocínio é perigoso. Eu preciso achar alguém pior do que eu para me sair bom na história? Eu preciso olhar para mim e falar assim: eu estou errando, preciso corrigir. Você sabe que você está ficando morno quando se transforma num cara de pau. Terceiro, você sabe que você está morno quando sua vida está boa. Está tudo bem. Deus não está disciplinando, Deus não está corrigindo, Deus não está colocando a mão. Está tudo bem. Você acha que está tudo dando tão certo que você não precisa se arrepender de nada. Os cristãos diziam assim: não precisamos de nada. Estamos ricos, abastados, não preciso de coisa alguma. Já viu gente assim? Irmão, tem coisa errada aí. Não, mas Deus está abençoando. Deus está abençoando, estou tocando. Acho que Ele está comigo. Eram assim esses cristãos. O Senhor olha e fala assim: não, vocês acham que vocês são ricos, vocês acham que vocês são abastados, mas não são. Vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis. Vocês não têm nada. Miseráveis, pobres, cegos, nus, vocês não têm nada, vocês não têm o ouro verdadeiro, vocês não têm as vestes brancas, vocês não têm olhos abertos, umedecidos pelo colírio que vem de Deus, não tem, mas vocês se acham, estão cheios de si, estão orgulhosos, porque algumas coisas estão dando certo na sua vida. Ouça isso, em algum momento a gente perde o que tem. Em algum momento da vida, e quando as coisas dão errada, aparece a doença, aparece desemprego, aparece assalto, perde casamento, bate o carro, perde a poupança, perde a aposentadoria. Quando essas coisas começam a acontecer, a pessoa entra em pânico e fica com raiva de Deus. Não trabalhou o coração, se encheu demais, ficou cheio de si. Crentes mornos. Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que você confessou um pecado, sem olhar para o pecado da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, de quem quer que seja, do seu líder, do seu pastor, e você foi conversar com Deus sobre você? Porque nós precisamos disso, irmãos. Esse processo de reconciliação com Deus, lembra, eu falei isso no começo do mês. Uma coisa é você ser reconciliado e ter paz com Deus, para a salvação. Outra coisa são esses processos diários, cotidianos, semanais, de reconciliação. Em que a gente vai à presença do Senhor e a gente aceita a voz de Deus e para de brigar com Deus dentro do nosso coração e aceita a disciplina de Deus sobre a nossa vida. Preste atenção que ele diz no verso 19: eu repreendo e disciplino a quem? A todos que eu amo. Então disciplina não é uma ação raivosa de Deus, embora dura. Não é? Davi diz assim:
caia eu na mão dos homens, mas não caia eu na mão de Deus. Caia eu na mão dos homens, mas não na mão de Deus. Então a gente sabe que é duro, mas é por amor, é para corrigir, é para tratar, é para trazer de volta, é para restaurar, é para reconstruir, é para reconciliar. É um trabalho de Deus dentro de nós. Nós cantamos um cântico aqui, que é uma oração. Senhor, eu não sou nada diante de Ti, não sou merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho, tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. E é uma oração de entrega. É uma oração de alguém que diz: deixa o Teu rio passar sobre a minha vida, deixa o Teu Espírito curar as minhas dores, sarar o meu coração. Livra-me das cadeias que me impedem de servir ao Senhor com liberdade. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse instante. Por um só momento você pedisse ao Espírito Santo de Deus: Senhor, avalie o meu coração. Eu sou um cristão que ferve por dentro de amor pelo Senhor, de amor pela Tua obra, de amor pela Tua palavra, de amor pelas vidas, pela pregação do Evangelho. Eu sou uma pessoa indiferente, bem definida, uma pessoa que diz assim: Deus não existe, eu não quero Deus, eu não quero o Evangelho, eu não quero Bíblia, eu não quero nada disso, não acredito nessas coisas, estou definida. É um direito seu. Ou você é aquela pessoa que está no meio do caminho, de um lado para outro, uma hora você está aqui, outra hora você está lá, uma hora você confia em Deus, outra hora você não confia mais, uma hora você depende do Senhor, outra hora você não depende, agasalhando pecados sem confessar, sem tratar, sem se humilhar, sem se arrepender de verdade, sem se humilhar aos pés da cruz de Jesus, sem assumir a culpa pelo seu próprio pecado, sem ficar fugindo de consequências, mas chorando a morte do unigênito de Deus, para receber reconciliação, para receber perdão, como promessa que vem de Deus sobre você. Você é um cristão morno. Pergunte isso no seu coração. E aí eu vou pedir para a equipe cantar a primeira estrofe a primeira parte deste cântico. Eu queria orar com você hoje. Queria orar consagrando sua vida a Deus. Queria que você desse um passo na direção do Senhor, dissesse: Senhor, me faz uma pessoa assim, me faz uma pessoa maleável nas Tuas mãos. Não deixa o meu coração endurecer demais, não deixa o meu coração cristalizar como aquelas rochas lá de Laodiceia. Não deixa, Senhor, não deixa as coisas endurecerem dentro de mim. Me trata, Senhor, transforma a minha vida. Se o Senhor precisar me corrigir, me corrige. Se o Senhor precisar me disciplinar, me disciplina. Eu não quero me dar bem nessa vida, eu não quero apenas ajustar minhas coisas, eu não quero usar o Senhor, eu quero ser um servo do Senhor neste mundo. Eu quero resplandecer a Tua glória aqui onde eu estou plantado, Senhor. E se você gostaria de orar assim, enquanto a equipe estiver cantando, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. E você estivesse aqui ao lado, orando, como um passo de fé, dizendo: eu estou aqui, Senhor, eu quero ser tratado pelo Senhor, na minha alma, no meu coração. Eu quero que o Senhor me trate, eu quero que o Senhor tire de mim toda a indiferença, eu quero que o Senhor tire de mim toda a mornidão do meu coração. Eu não quero ser uma pessoa indefinida, eu quero saber o que creio, e eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero ter uma postura definida diante dos meus amigos, onde quer que eu esteja. Eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor trate meu coração. Não quero ser uma pessoa resistente quando o Senhor me corrigir. Vamos fazer assim? Você sai do seu lugar e você vem aqui à frente. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem mereço
merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida. Peça isso ao Senhor nesse momento. Senhor, passa o teu rio sobre mim, Senhor. Sai do seu lugar, vem orar aqui comigo em nome de Jesus. Sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Um dia Deus falou pela boca do profeta Elias, confrontou o seu povo e disse assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. O desafio de Deus ecoa no nosso coração ainda hoje. Se você está aqui e você já foi desafiado a receber Cristo na sua vida várias vezes, e você nunca tomou essa decisão, não dá mais para esperar. Eu queria dizer para você isso, não dá mais para esperar. Hoje é o momento. Eu queria que você saísse do seu lugar corajosamente e você viesse aqui rapidamente, no meio desse grupo que está aqui à frente, e dissesse: eu quero entregar minha vida na mão de Jesus, eu não quero mais viver uma vida de indefinição, eu não posso seguir a Cristo porque eu tenho amigos na igreja, eu não posso seguir a Cristo porque a igreja é um ambiente legal. Não, eu quero receber Jesus, eu quero ter minha própria experiência aos pés da cruz de Cristo Jesus. Pode vir, isso mesmo, pode vir aqui à frente. Deus abençoe essas vidas. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar a Deus por você, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus por essas vidas. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria que você estendesse a sua mão, mas antes de você estender a mão, quando eu peço para você estender a sua mão, a Bíblia diz que os homens devem levantar as mãos santas em todos os lugares. Quando eu peço que você levante sua mão, é porque eu realmente creio, irmãos, creio que quando o povo de Deus ora, coisas milagrosas acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Então esse momento aqui é um momento racional, mas é um momento místico também, é um momento de atuação do Espírito Santo de Deus. Deus está aqui operando nesse lugar. Deus está trazendo pessoas aqui para transformar a vida, para curar, para salvar, para resgatar, para libertar de pecados escravizadores e de tantas outras coisas que a gente nem imagina. Algumas dessas pessoas estão aqui, são sinceras diante de Deus, mas elas lutam no seu próprio coração contra circunstâncias que elas não têm controle, e elas precisam de um milagre de Deus. Você acredita que o milagre de Deus vai acontecer nesse lugar? Se você acredita, levante a sua mão e ore onde você está, e ore com fé. Ore pedindo a Deus: Deus, restaura essas vidas hoje, em nome de Jesus. Restaura cada um desses corações. As pessoas que vieram aqui, que estão recebendo a Cristo, clame a Deus por elas. Elas estão aqui vitoriosamente, depois de enfrentarem lutas e lutas, e o império das trevas ter se levantado contra elas. Hoje elas são mais do que vitoriosas na presença de Deus. Então ore a Deus por essas vidas agora, em nome de Jesus. Clame ao Senhor por elas. Clame ao Senhor. E você que está aqui, ore confessando: Deus, olha a minha experiência, Senhor. Eu não quero ser um crente mais ou menos. Eu não quero ser alguém que fica pelo meio do caminho. Eu quero ser alguém que crê no Senhor e que é usado poderosamente pelo Senhor. Eu quero ser servo do Senhor, a serviço do Teu reino neste mundo. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser um instrumento de bênção para a minha geração. Diga isso para o Senhor em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor, que vem ao nosso coração, que é entregue a esta igreja, Senhor, igreja do Senhor, igreja que o Senhor ama. Cada pessoa que está aqui é amada pelo Senhor, e o Senhor nos traz aos pés da cruz. O Senhor nos faz olhar para Cristo Jesus, para aquele momento do Calvário, em que o seu corpo foi ferido e o seu sangue derramado, e este sangue simboliza o perdão dos pecados, porquanto é o sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E nós te bendizemos por isso, Senhor, e eu oro ao Senhor por cada vida que está aqui à frente neste momento.
Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe por que cada pessoa está aqui, o Teu Espírito Santo está tocando no coração de cada um, o Senhor sabe em que áreas da vida precisam ser transformadas, mexidas. O Senhor é o Deus que nos exorta ao arrependimento, e quando nós vamos humilhados à presença do Senhor, o Senhor estende as Tuas mãos bondosas do céu e restaura completamente a nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que hoje vem cura do Senhor sobre este lugar, hoje vem libertação do Senhor, e alguns que aqui estão, que têm andado cativos anos das suas vidas, hoje podem ser completamente libertos pela Tua presença, Senhor. Nós cremos nisso, pedimos ao Senhor que o Senhor transforme esses corações, aqueles que estiverem atribulados, que estejam em paz no seu coração, que aqueles que estão tentando lutar contra si mesmos, contra tendências da sua personalidade, contra um gênio forte, contra uma língua que às vezes é ferina demais, ó Deus, em nome de Jesus, transforma a vida do Teu povo, Senhor. Faz de nós cristãos consagrados ao Senhor, acalma o nosso coração na presença do Senhor, faz-nos lembrar que o Senhor é o gestor da nossa vida espiritual, que todas as coisas começam no Senhor, e quando nós nos arrependemos da Tua presença, o Senhor derrama em abundância o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor, aqueles que estão aqui à frente nesse momento, entregando sua vida na mão de Jesus. Ó Deus, que o Senhor os transforme para a glória do Teu nome, Senhor, que eles sejam salvos para a glória do nome de Jesus, que eles sirvam a Cristo com alegria nos seus corações, que andem na presença do Senhor, e que nada neste mundo possa demovê-los de fazer a vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe todo o Teu povo nesta noite, que o Senhor preencha o nosso coração do Teu Espírito Santo, Senhor, que o nosso raciocínio seja consagrado ao Senhor, que esta nova semana que se inicia seja vivida para a glória do Teu nome, Senhor, seja uma semana de vitórias sobre a vida do Teu povo, Senhor, o Teu povo seja abençoado pelo Senhor, o Teu povo seja consolado pelo Senhor, e se o Teu povo for oprimido, que o Teu povo vença toda sorte de opressão, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Abençoa cada um nesta noite, que o Teu amor, a graça infinita de Jesus, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja abundantemente derramado sobre todos, para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu queria pedir que aqueles que vieram aqui à frente, consagrando sua vida ao Senhor, nós temos alguns líderes que vão estar aqui, os pastores também vão estar aqui à frente. Eu queria que você que entregou sua vida a Jesus, viesse falar conosco aqui. A gente quer olhar de pertinho você e te ajudar nessa caminhada. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz para a glória do Senhor, em nome de Jesus.